Louvado seja Deus, que a graça e a paz seja sobre todos, em nome de Jesus. Sou o pastor Luiz e, mais uma vez, estamos aqui com este vídeo a fim de glorificar o nome do Senhor e também alertar aqueles que amam a Deus. Eu tenho uma convicção comigo que a Bíblia Sagrada foi feita por Deus para os homens, mas também não para todos os homens, e sim para aqueles que creem em Deus, para aqueles que acreditam em Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual o Deus Pai lhe deu, e que por meio do anjo enviou e notificou ao seu servo João, a fim de que a igreja viesse conhecer, sabe, aqueles que creem nele, aqueles que acreditam em Deus, venham entender, venham saber, venham prestar atenção e entender, perceber que estão fazendo parte dos últimos dias, que muitas outras coisas vão acontecer. Então ele começa a alertar aqueles que acreditam. Você não vai, ninguém vai perder tempo escrevendo uma carta para alguém que não se interessa pela leitura, pelo conhecimento. Assim também é Deus. Deus escreveu a palavra para os que creem. E aquele que crê é bem-aventurado. Também está escrito nesse mesmo capítulo e versículo 3, né? Feliz o homem que lê, né, e que guarda as palavras da profecia. Amados, a verdade, já temos falado sobre esse assunto em outros vídeos, a verdade é que nem tudo isso que está sendo apresentado como evangelho é evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele declara na epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então sabemos que o evangelho de Cristo, Jesus Cristo também, no evangelho de João, ele diz: todo aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior flui um rio de águas vivas. Aquele que acredita em Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio daquilo que Jesus falou e declarou. E, infelizmente, muito do evangelho que se prega hoje não é o evangelho de Cristo. Fala em Cristo, fala, mas não é Cristo o centro de todas as coisas. A palavra de Deus chama Jesus da pedra angular, aquela que sustenta todas as coisas. A palavra de Deus fala que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e quem não está em Cristo não pode nada de si mesmo. Mas o que ocorre nesses últimos dias? As igrejas estão roubando a primazia do Senhor. Jesus, ele é as primícias de todas as coisas. A ele pertence a primazia. Então, amados, o que ocorre? Um evangelho que oferece tantas coisas desse mundo, quando na verdade Deus quer nos tirar deste mundo, quando na verdade o próprio Jesus Cristo, ele ensina, quando ele vai ensinar a oração, como devemos orar, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O evangelho tem que ensinar as pessoas a santificar o nome de Deus. Venha a nós o teu reino. O evangelho tem que lançar dentro da pessoa o desejo de que o reino de Deus venha. Olha o que está acontecendo no reino dos homens. Olha a injustiça que está acontecendo no Brasil. Olha as autoridades corrompidas, o governo corrompido. E aí vem a palavra de Deus que nos ensina, nos declara todas as coisas. Diz que Isaías, o profeta Isaías, diz que a justiça do homem não passa de um trapo de imundícia. Olha a justiça do homem, um governo corrupto, que não trata do seu povo, que sabe, tem conhecimento das fraudes, dos desvios, mas ninguém é preso, ninguém devolve nada. Isso que você assiste no Brasil e no mundo, isso é a justiça dos homens. Você vê a presidente, você vê os governadores, os deputados, quando eles se pronunciam diante de uma câmera,
você olhando para eles, parecem ser pessoas zelosas do bem. Só que o bem está nas mãos deles, mas o bem não é feito. Você veja a situação do governo, quando aqueles que trabalham para o governo se aposentam com 8 anos, 12 anos, enquanto o cidadão se aposenta com 65 e agora, se for permitido, com 70, e ainda tem dificuldade para dar entrada na sua aposentadoria. Isso é a justiça do homem. Vai nos hospitais, corredores cheios, médicos dormindo. Não estou falando todos, porque existem aqueles que são realmente cuidadosos, zelosos, mas tem muitos, quando você bate lá à noite no pronto-socorro, não tem ninguém. Eu digo isso porque já passamos por isso, bater na porta, ele está dormindo. Então, o que acontece? Justiça do homem, essa é a justiça do homem. Os nossos filhos sendo levados a toda a corrupção, de uma forma geral, aonde o próprio pai não pode corrigir o filho, porque fizeram a lei da palmada, a lei da correção. Então, introduziram no coração do filho que o pai é contra ele quando o pai não quer dar o que ele quer, o pai quer corrigir, o pai quer dar um castigo, ou até mesmo uma surra. Mas eles podem prender, eles podem bater na rua, enquanto os pais que amam os filhos, que têm zelo do filho, não podem corrigir o filho. Isso é a justiça do homem, a qual Deus chama de trapo de imundícia. A imoralidade, uma imoralidade sexual, aonde querem levar para as escolas, para crianças, para adolescentes, a prática do sexo, ensinando as crianças a praticarem, homem com homem, mulher com mulher, praticando torpeza segundo a lei de Deus. Isso é torpeza, é pecado, é imundícia, é carnalidade. E por essa prática homossexual, muitos vão ser lançados no inferno. Só que as leis dão aparato para isso, porque não passa de um trapo de imundícia. Por isso a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. O homem é colocado em um governo e ele traça todas essas coisas e formula como leis, e agora somos obrigados a se submeter a essas leis imorais. Isso tudo é a justiça do homem, que não passa de um trapo de imundícia. Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, enganadores, prostitutos. Tudo isso é o que são. E não estamos criticando aqui, estamos trazendo à luz as obras das trevas. Não estamos criticando, não estamos contra o homem, mas estamos revelando o que o homem é. Porque não precisa muito, é só você prestar atenção, olhar para a mídia, olhar para cada cidade, e você vai ver que isso se tornou-se comum, é o que praticam. Então, estou aqui mencionando as práticas dessas pessoas, que são imorais, são destruidoras. Por isso, quando Jesus ele ensina a orar, ele diz: venha a nós, meu Deus, Pai, venha a nós o teu reino. A igreja de Cristo, que lê o Evangelho, não suporta essas coisas. A igreja verdadeira, o Evangelho verdadeiro de Cristo, combate essas coisas. A palavra que saiu da boca de Deus condena essas práticas. Então, o verdadeiro cristão, que quando ouve a palavra e ama a Deus e teme a Deus, ele se prontifica, se posiciona contra essas práticas, as quais são abomináveis a Deus e qualquer um nessa terra que tem um pouco de bom senso. Agora, claro que vai haver críticas, porque Jesus ele falou: perseguiram a mim, então vão perseguir a vocês. E por que perseguir a Cristo? Porque não amavam a verdade. Por que crucificaram a Cristo? Porque não suportavam ouvir a verdade. E a verdade é esta: que o adúltero não entra no reino de Deus, que aquele homem que se deita com homem não entra no reino de Deus. Mulher com mulher não entra no reino de Deus. Roubadores, bêbados, maldizentes não herdarão o reino de Deus.
E o Evangelho traz tudo isso para te alertar, você que ama Deus, você que diz que ama, que é cristão. Eu sou cristão. Se formos pregar o Evangelho para você verdadeiro, com toda certeza você vai dizer que não precisa ouvir, porque você já é cristão, você acredita em Cristo. Apesar de não viver o que Cristo mandou, apesar de não obedecer às leis de Deus. Só para você ter uma ideia, em Mateus capítulo 7, versículo 21, você pode abrir sua Bíblia na sua casa e você vai ver o seguinte, está escrito ali: por que me chama Senhor, Senhor? Jesus falando, por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? E ele acrescenta, muitos me dirão naquele dia, Senhor, estamos aí na mesa com o Senhor, profetizamos no teu nome, Senhor, curamos no teu nome, anunciamos o Evangelho no teu nome, Senhor. E ele vai dizer abertamente, ele diz, eu direi abertamente, Jesus falando, apartai-vos de mim, malditos, vocês que praticaram a iniquidade. Então a iniquidade está dentro das igrejas, de muitas igrejas. Não adianta o pastor falar a respeito de vestes, porque essa mocidade, essa juventude, quer andar seminu, quer andar expondo o corpo, e isso é lascívia, e quem comete lascívia não entra no reino de Deus. Não tem lugar no reino de Deus. Os pastores estão gemendo, estão sofrendo, por quê? Porque existe hoje uma igreja que é totalmente desobediente a Deus, ao Evangelho, e às autoridades que Deus constituiu. Para onde vai esse povo? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, 17, ele diz que o fim está próximo, já chegou o julgamento, e que começa pela casa de Deus, e pelos mais velhos. E se é com dificuldades que o justo se salva, aonde é que vai comparecer no juízo o pecador, aquele que é desobediente ao Evangelho? Então, meus amados, entendam uma coisa, busquem a Deus segundo o Evangelho de Cristo, e não esse Evangelho de barganha, que você vai lá e compra um tijolo, compra uma vassoura, compra um óleo, compra um lenço, compra uma rosa, anda em sal grosso. Isto nunca foi Evangelho de Cristo. Se você ler a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar essas práticas. Alguém pode dizer, né? Mas Paulo, ele enviava o lenço, ele enviava o avental. Paulo, ele não cobrava um centavo. E ele não ungia avental, ele não ungia lenço para vender. Ele não praticava isso, aconteceu isso, mas não virou uma prática nos dias dele. Isso não se repetiu por dias. A verdade é que esses todos aí que vendem a fé são lobos devoradores. Esta é a verdade. A verdade é aquele que vende a fé, vende a cura, nunca veio de Deus. Nunca. E você que é cristão verdadeiro, vigie, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e falsos cristos, que se possível fosse, derramaria fogo do céu. Então Deus permite, até para provar você que se diz cristão, leia Deuteronômio 13, de 1 ao 5, você vai ver lá, falando sobre o profeta que Deus permite para te provar. Então, meu querido, ame a palavra de Deus, ame o Evangelho. Olha o que Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O que me ama, será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e eu também vou me manifestar a ele. Está lá em João 14, versículo 15, versículo 21, 22, 23, 24, leia. Leia você a palavra de Deus e saiba que tudo isso é engano. E uma coisa, para eu estar finalizando, uma coisa pior de tudo. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 7 a 9, ele diz que se vier um anjo do céu, ou outro apóstolo, outro pregador, profeta, o bispo, o apóstolo, o pastor, seja quem for, mestre, que vos pregue um evangelho que não é o de Cristo, que está escrito, é anátema. Isso significa, é maldição, maldição para quem ouvir. Tem uns grupos aí que não creem em Jesus como Senhor, como Deus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é Deus, então eu vou acreditar em quem? Nesse grupo ou em Deus?
Um outro grupo aí não crê no céu, não crê no inferno. Mas a palavra de Deus diz que haverá um arrebatamento. E haverá também aqueles que serão lançados no fogo, onde vai ter o sofrimento, o lamento, ranger de dentes. Eu vou acreditar neles ou na palavra de Deus? O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Então, por quê? Porque cria em você uma nova criatura. Você teme, estremece, você busca Deus, você passa a conhecer Deus e você começa a servir Deus na beleza da sua santidade. Mas dessas práticas aí não sai nada bom, meu filho. É maldição. Busque o Senhor, porque Jesus te ama. E Ele tem, como está escrito, o Espírito Santo tem gemido, com gemidos inexprimíveis, por causa dessas práticas. Deus, Ele falou de Israel, Ele falou de nós também. Estive todo dia com as mãos estendidas para um povo, mas o povo é duro, não entende. Busque Deus segundo a palavra em nome de Jesus. Aqui fica uma pequena palavra. Espero que você que tenha temor de Deus ouça, guarde no seu coração e busque a Deus, porque verdadeiramente Jesus está voltando, amado. Seja preparado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim que esteja preparado o vosso corpo, alma e espírito para o dia do arrebatamento do Senhor, em santidade. Então, que Deus te ajude em nome de Jesus e você receba essa graça de ser alcançado e transformado pelo poder de Deus, preparado para um encontro e uma vida com Deus. Fica o abraço aqui, sou o pastor Luiz e em nome de Jesus vos abençoo para a glória de Deus, segundo a graça que Ele nos concedeu. Amém.